rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs. O nosso querido santo São João Paulo II, uma vez ele escreveu sobre o pecado, e ele disse assim: naquele derradeiro dia, onde o homem só olhava para Deus, ele tinha uma amizade profunda com Deus, mas até que um dia ele tirou os olhos de Deus e colocou os olhos em si próprio, entrou o pecado, entrou as vaidades, soberba, apego, as vaidades como os ciúmes, a inveja, a arrogância, a intolerância, a falta de perdão, etc. Quer dizer, então enquanto o homem tinha os olhos fixos no Senhor, por isso que Jesus, quando estava caminhando aqui, eu dizia o tempo todo como padre para vocês, irmãos, olha para Jesus, olha para Ele. Nós nos acostumamos a viver olhando para nós, para a escuridão da gente, ok? E a gente tem dificuldade de mirar Jesus na hóstia. Bem, quando isso aconteceu, o pecado gerou em nós todas essas vaidades, onde nós temos preferências, onde a gente tem intolerância, etc. Mas olha só, a primeira leitura está dizendo que o nosso Deus, Ele tem muito amor e compaixão pelo pecador. Ele espera sempre a conversão. Vamos lembrar que no domingo agora, este domingo, este aqui, tá, o primeiro de uma nova semana. Vocês lembram qual foi o evangelho? Eu vou lembrar para vocês. Foi aquela passagem que o nosso amado disse assim. Ele disse a questão do joio, e ele falou que o Espírito Santo é o reino de Deus. Quem deixar o reino de Deus reinar, ou seja, a vontade do Pai reinar em mim, eu estou vivendo o reino de Deus. Se eu não deixar a vontade de Deus reinar em mim, eu estou fazendo a minha vontade. A minha vontade. A minha. Mas ele disse: não tire o joio do meio do trigo. Ele usou maneiras figuradas para dizer: olha, sabe quem é mau? Vamos imaginar alguém que é muito pecador, que vive perto de você, ou você mesmo é muito pecador. E você fala: meu Deus, eu não vou para o céu, de jeito nenhum. Ou essa pessoa não vai, porque ela não merece ir. Vamos arrancar ela daqui? Não, ele disse, não. Deixa ela ir junto com o trigo. Interessante, olha a pedagogia que Deus usa. A pedagogia é a maneira educativa que Ele usa. Ele quer que a gente fique no meio do joio também. Não tire o joio de perto de você não. Aí a gente vai começar a lembrar de algumas coisas que é joio, vai. O marido que trai é joio, mas ele disse, não tira ele não, deixa ele aí. Um filho drogado, um colega que te persegue, uma doença que chega, são joios. E Deus fala, não tire, deixa ela aí. Porque no dia da colheita, Ele está falando, no dia que eu vier em glória, eu vou separar o joio, aquilo que é mal, dos que são bons. Mas por que Ele fala deixa aí? Porque Deus é misericordioso, irmãos. Repare, hoje Deus me fez um padre. Eu ainda sou santo? Não, ainda não sou. Mas Deus me fez padre porque eu vivia muitos pecados, joio puro, no meio de muitos trigos por aí. E poderiam ter me arrancado. Mas Ele falou, não, deixa ele aí. Por quê? Porque ele pode se converter. Então, a misericórdia de Deus é infinita, porque Ele espera que no Espírito nada é impossível. A gente cantou aqui, não há mal que me possa vencer. Deus é maior. Então Deus é maior sobre aquilo que está acontecendo hoje na minha vida. Ok? Deus pode mudar isso aí. E Deus quer mudar.
Qual é a vontade de Deus? Que todos se convertam. Todos vão se converter? Não, não sabemos. Mas a vontade do Pai é que todos se convertam. Então deixa aí. Repare, Paulo era joio puro, perseguidor dos cristãos. Olha o que aconteceu com esse homem. Olha Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. Olha quem ele se tornou: o guardião da igreja, aquele que é o chefe da igreja aqui na terra, o pontífice, aquele que fala em nome de Jesus aqui na terra, os papas. Que coisa! Ele negou Jesus, negou, não era joia, era, mas ele se converteu. Mas agora tem um ponto aqui, que é onde a gente tem que fazer o fechamento. Vocês lembram que tanto Judas Iscariotes, que foi escolhido por Jesus para ser um apóstolo, lembra que Jesus rezou na montanha antes de escolher os 12, e o Espírito Santo deu o nome dos 12 e chamou Judas Iscariotes para estar junto com Jesus, íntimo com Jesus. Chamou Pedro também. Os dois negaram Jesus. Um traiu, o outro negou 3 vezes. Mas repare, Pedro negou 3 vezes, mas ele chorou tanto. Mas por que Pedro chorou? Porque Pedro veio na consciência dele tudo o que Cristo fez por ele e por eles. E ele fala: meu Deus, eu neguei o meu amado. Eu não mereço perdão. Eu não mereço perdão porque eu abandonei o meu Senhor. Eu abandonei o amor da minha vida. E ele chorou, mas chorou assim copiosamente. É só você ler a Sagrada Escritura, você vai ver isso. Ou seja, Pedro, ele se doeu tanto porque ele percebeu que ele machucou o coração de Jesus. Infelizmente Judas não. Judas ficou com medo. Uma vez, eu estava falando isso aí, pegaram um dos poucos casos, porque pedofilia, que é uma doença, ela tem em todos os setores da vida. Tem gente leiga, tem pai de família que é pedófilo, mas também aconteceu teve casos muito pequenininho. Eu lembro que o falecido Dom Henrique Soares, uma vez ele respondendo sobre a pedofilia no meio do clero, ele disse: meus irmãos, tem muitos padres santos, bispos santos, se houve algum caso, que realmente houve, é um número tão insignificante. Não, a gente não pode generalizar que o clero tem a fraqueza da pedofilia, que é uma doença. Mas aí um dia ele estava contando uma coisa que entra na questão do pecado. Será que quando eu peco e quando você peca, você procura confissão? Primeiro é isso aí. Ou você procura o psicólogo? Que hoje em dia a gente sabe, a gente está falando bastante isso aqui, pela moção do Espírito, que nós católicos já estamos desconsiderando o pecado como pecado, e aquilo que é pecado nós estamos transferindo para os psicólogos cuidar desse desarranjo em mim, mas que eu não vejo como pecado, eu vejo como alguma coisa que está me fazendo sofrer. Me ajuda, psicólogo. E foi comprovada. O Júnior é um que trabalha conosco aqui, ele é psicólogo há muitos anos. Ele falou: padre, o senhor não está mentindo não, o senhor não está falando errado não, o senhor está falando uma verdade, porque mais de 60% de todas as pessoas que hoje procuram a nós, a gente percebe que a maioria, mais de 60%, é pessoas que precisam procurar a igreja e se fazer uma bela de uma confissão, e elas vêm nos procurar como se não fosse pecado aquilo. Repare, a gente está substituindo o confessionário, os padres, para procurar as psicólogas e os psicólogos, que têm a sua valia, é necessário, mas eles estão tentando arrumar algo que não é deles, é da igreja, que Jesus deixou para a sua igreja. Buscai o sacerdote, confesse os teus pecados. Então, primeira coisa, muitas de nós hoje não consideramos mais tudo como pecado não.
Repare que isso já é uma cilada do próprio diabo, que devagarinho ele vai injetando no meio da igreja, que somos nós. Isso para mim não é pecado. Repare, a gente deixou de olhar para Cristo, começamos a olhar para nós e a gente fala: para mim, viver assim não é pecado, curtir isso não é pecado. Olha que coisa, não é? Então olha só que, será que como foi um repórter diante procurar o padre, para falar com ele: olha, por que o senhor fez esse crime? O padre se escondeu e foi embora, e desmentia. Procurou o bispo, falou: senhor bispo, o senhor sabia que um dos padres aqui na sua diocese cometeu adultério assim? Por que ele não aparece? Né? Aí o bispo falou: porque acho que ele se arrependeu. É assim, um exemplo, né? E o repórter fez todo mundo pensar: será que ele se arrependeu porque ele ficou com medo? Porque descobrindo que ele era um padre, ficaria muito mal um ministro de Jesus ter uma doença como essa e pegar uma criancinha? Será que ele estava com medo de perder o seu sacerdócio? E ele fugiu, ele se falou que está arrependido porque ele está com medo da imprensa, porque a imprensa vai para cima mesmo. A imprensa é imperdoável, tá certo? Ou será que ele se arrependeu de verdade? Aquele homem que estava há 38 anos caído à beira da piscina, aquele relato do Evangelho, do Novo Testamento, que um anjo de tempo em tempo ia até lá, fazia aquela água borbulhar da piscina, e já era uma tradição judaica que isso acontecia. Qualquer doente de qualquer doença que entrasse na hora da borbulhação da água, ficaria curado de qualquer doença. E tinha um homem que estava há 38 anos caído lá, todo mundo passava na frente dele, e num derradeiro dia o nosso Senhor vai até lá, e vê aquele homem, e pergunta para ele: por que você não entra na piscina? Interessante, olha a resposta do homem: porque todas as vezes que eu tento ir, alguém passou na minha frente, e eu acabei ficando de escanteio. Aí Jesus vai fazer uma outra pergunta para ele, que essa pergunta foi ali o calcanhar de Aquiles. E nosso Deus não dá ponto sem nó. E ele falou: por amor, queres ser curado? Queres sair do pecado? Esse homem ficou mudo, porque a gente acostuma com o pecado, e a gente gosta do pecado. Pode ter até consciência: olha, eu estou vivendo um pecado. Tá. Agora a pergunta é o seguinte: que bom que você tem consciência. É pecado? É, eu sei que eu estou vivendo um pecado. Você quer sair desse pecado? Você quer que Deus tire você desse pecado? Não, eu não quero. Por que eu não quero? Porque eu estou enroscado nele. Eu tenho medo. Tem pessoas que realmente, aí precisa de uma ajuda psicológica ou psiquiátrica, ou de um orientador espiritual, com uma cabeça muito boa. Existem casos que a pessoa está no pecado há muitos anos, vamos supor, um adultério, só que ele já criou raiz com uma outra pessoa. Você romper de uma vez, assim, como se pegasse uma tesoura e corta a relação dele com a pessoa com quem ele está pecando com ela, e ela pecando junto com ele, você pode ocasionar uma disfunção psicológica, que ele pode se suicidar, ou a outra pessoa também pode se suicidar, porque eles se apaixonaram, por culpa deles. Só que a gente tem que ter a compaixão. Lembra que diz a primeira leitura hoje? Olha o que Jesus está falando: eu amo ter compaixão. E a gente precisaria, na oração do Espírito, pedir a Deus: Senhor, eu quero ter esse amor por ter compaixão por quem está vivendo o pecado. Porque às vezes a pessoa não pode se desligar exatamente de uma vez. Olha, eu vou explicar. De uma vez, ela tem que se desligar aos poucos. Como? Orando. Vem cá que eu vou orar junto com você. Nós vamos fazer um caminho de oração. Vamos nos apegar com Nossa Senhora. Nós vamos fazer penitência juntos. Nós vamos fazer adoração ao Santíssimo. Você vai voltar para Jesus como você nunca voltou, e você vai proclamar que Cristo,
Ele tudo pode na tua vida, e Ele vai te ajudar você superar essa dependência de um pecado que você não pode sair de uma vez. E nós vamos orar para que o outro lado de lá também seja sustentado pela mão de Deus. O outro lado lá também, porque é filha de Deus, porque também é filha de Deus. Então nós temos que ter esse amor pela compaixão, como Jesus está falando na primeira leitura de Ezequias, que é o Espírito Santo. Mas a questão é, mas você quer? Eu quero, eu não consigo. Por exemplo, uma pessoa que não consegue perdoar alguém que fez um pecado grave com ela. Às vezes é o esposo, às vezes é a esposa, às vezes é o filho, seja lá quem for. Ela fala: padre, eu queria perdoar, mas eu não consigo. Ok, então vamos fazer um caminho. Para quê? Para que o Espírito Santo cure você, cure o outro. Os dois precisam ser curados na ferida do não conseguir perdoar. Você porque está machucada, ele porque tem a fraqueza de fazer a bobagem que ele faz. Então quem é que vai operar esta graça? Que nesse momento está joio? O Espírito Santo. E eu creio, eu não vou desistir. Eu não vou desistir de orar. Por exemplo, quem crê em Deus, crê nisso, irmãos. Eu creio que hoje eu não consigo, mas eu vou perdoar com a graça de Deus, fazendo um caminho. Porque na religião não existe mágica, irmãos. Magia, mágica, agouros, feitiços. Na nossa religião existe um caminho de esvaziamento. Fizemos um cerco de Jericó recentemente aqui. Qual era o tema que Deus quis trabalhar com a gente? Esvazia de mim, Senhor. Por que esvazia de mim? Porque eu estou cheio de orgulho, estou cheio de vontade minha. Eu quis sair com aquela mulher, eu quis me envolver com ela, ela também se envolveu comigo, ela também se apaixonou por mim. E se a gente romper de uma vez, assim, ó, pá, ela pode fazer uma bobagem, e ela é tua filha. Eu não quero perder nenhum, nem ela, e eu também não quero me perder. Repare, aqui precisa haver o espírito da misericórdia, irmãos. Para que Jesus veio mesmo? Vamos lembrar? Ele veio como primeira coisa a refazer no meio da humanidade inteira, começando por mim: perdoar os meus pecados. Os meus pecados. Ele não veio para curar o câncer do filho da dona Vilma. Ele não veio para curar o câncer da fulana de tal que está em tratamento, de alguém que está doente aí. Não, ele não veio para fazer isso. Ele veio para curar os pecados. Os pecados. Lembra aquele homem que estava sendo descido por 4 homens lá do teto? Tinha uma multidão, trouxeram um homem na maca. Quando desceu, qual foi a primeira palavra que Jesus disse para aquele homem que estava descendo na maca? Estava doente, ele estava doente fisicamente. Quais foram as primeiras palavras? Você pode repetir? Os seus pecados estão perdoados. Viu? Então imagina agora, alguém está muito doente fisicamente na tua família, ou alguém que você conhece. Qual é o primeiro ato que o Espírito Santo deseja, se você permitir, realizar como cura maior? Perdoar os pecados daquela pessoa. Porque ela pode ser vítima de traumas, vítima de um abandono, vítima de um adultério, vítima de um desprezo, vítima de um abuso sexual, vítima de um abuso do pai, vítima de pedofilia, vítima de alguma coisa. Então, antes da doença dela física, Deus quer curar a alma dessa pessoa. E para saber que Ele tem o poder também, se Ele quer, se queres, Senhor, eu sei que também Tu podes curar a minha doença. Ele falou: eu também quero, fica curado, pega a tua maca e vai. Então, irmãos, nós estamos aqui para celebrar um Deus, para a gente falar: eu quero mesmo sair do meu pecado. Lembra do homem? O homem não tinha nome, mas tinha 38 anos que ele vivia no pecado. Agora, a grande pergunta de Deus é essa: queres ser curado? Se você falar quero, eu faço um caminho de cura em você. Agora você pode falar:
não, eu não quero, eu quero continuar vivendo, mesmo consciente que eu estou em pecado, eu quero continuar aqui. Deus não pode fazer nada, porque Ele te deu o livre arbítrio. Livre arbítrio. Mas mesmo assim, alguém vai interceder por você. Digamos que sou eu que falo assim: olha, eu não quero deixar o meu pecado, eu gosto dele, eu me acostumei a fazer pecado. Digamos que eu tenho a minha mãe que fala assim: mas eu estou rezando pela tua libertação, pela tua santificação, Marcos. Por causa dela, no último minuto da minha vida, eu posso pedir perdão de Deus, como Pedro fez, com lágrimas na alma. Ele fala: perdão, Senhor, porque eu te ofendi. Eu não estou preocupado com o que os outros vão falar, eu ofendi o meu Senhor. O meu Senhor. Está entendendo? Aqui tem uma diferença muito grande. Davi, ele pecou porque ele matou um homem, porque ele estava saindo com a mulher de um soldado dele. Ele viveu o pecado do adultério, certo? Davi, o rei Davi, o tão querido rei Davi. Até que um dia Deus mostrou para ele: Davi, você matou o teu irmão. Modo de dizer, né? Em Deus, teu irmão. Davi relutou no primeiro momento, e o profeta chegou lá e falou assim: foi você, Davi, quando você colocou aquele homem na fileira da frente, ele foi esmagado na guerra, e você sentiu um alívio para que o homem nunca soubesse que você tinha pecado. Ou seja, eu não quero que ninguém saiba o meu pecado. Então, até então, Davi não estava muito preocupado com Deus, porque ele maltratou o coração. Ele estava preocupado: o que vão pensar de mim? O que o meu povo vai falar de mim, se descobrir que eu saí com a mulher do cara aí? Até que ele caiu que nem Pedro. Ele caiu num choro, ele caiu num arrependimento, que ele falou: meu Deus, o Senhor me deu tudo, e eu coloquei tudo a perder, eu mereço morrer. Ele começou a se vestir de saco, né? Ele começou a fazer jejum, chorou amargamente, falou assim: eu machuquei o coração do meu Senhor. Repara, ele não estava mais com vergonha nem com medo do povo, ele estava doído porque ele machucou Jesus. E Deus fez o quê? Perdoou ele. Queres deixar o teu pecado? Você está preocupado com o que os outros vão falar, por isso que você se esconde? Ou você está querendo realmente, porque você está muito triste por estar bagunçando o coração de Jesus, que tanto te ama? Quando a gente olhar para a cruz de Cristo, ela incomoda a gente. Dizem que quando Pedro estava naquela fogueira, dá para fazer uma teologia da fogueira com Pedro, naquele momento da entrega, estava frio lá no pátio. Lembra que Pedro andava à distância, olhando Jesus sendo crucificado, passando por aquele momento que Jesus foi pego, né? Teve um momento que abriram as portas lá do pátio, vieram com Jesus amarrado, e Pedro virou as costas para Jesus, porque ele estava com conversa na fogueira com algumas mulheres. Ele estava paquerando a mulherada ali. Eu estou falando bem as claras para vocês, é só vocês lerem lá. Ele estava sendo seduzido lá, se esquentando na fogueira com a mulherada. Quando ele viu que Jesus vinha lá, ele virou as costas. Estou com vergonha. Sabe o que aconteceu? Quando ele menos espera, Jesus estava na frente dele, só olhou para ele com misericórdia, não com acusação, com um olhar dizendo assim: mas eu continuo te chamando, Pedro. Pedro começou a chorar que nem criança. Leia lá. Leia lá. Leia lá. Pedro começou a chorar que nem criança, a soluçar, porque quando ele olhou para Jesus, a consciência dele abriu e falou assim: eu traí o meu amado. E Jesus não abriu a boca, só olhou para ele. Com o olhar, eu continuo acreditando em você. Só com o olhar. E ele se converteu, a ponto de dar a vida por Jesus.
Então nós vamos terminar essa homilia. Estamos terminando assim. Eu não sei o seu nome, quer dizer, eu sei o seu, estou modo de dizer aqui. Queres ser curado? Deus respeita você. Queres deixar esse pecado? Quero, Jesus. Eu decidi a partir de hoje. Lembra que não tem amanhã para Deus, só tem o hoje. Zaqueu, desce depressa. Por quê? Eu vou fazer uma refeição na tua casa hoje. Amanhã? Hoje, Zaqueu. Que a casa dentro de mim. Vamos cantar? Vamos cantar, Douglas? Você gosta de cantar? Vem cantar comigo aqui. Canta, Douglas. Como Zaqueu, eu quero subir. Olha a letra, a letra. O mais alto que eu puder. Pra quê? Só pra te ver, olhar para ti. E o quê? E chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Ó Deus, sim. Eu preciso de ti, ó Pai. Admita a tua doença. Sou pequeno demais, me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Por quê? Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha casa, Senhor. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Por quê? Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Olha lá na cabeça, irmão, lá no comecinho. Como Zaqueu, vambora. Quero subir o mais alto que eu puder, o mais alto que eu puder, só pra te ver, Senhor. Só pra te ver, olhar para ti, olhar para ti, e chamar tua atenção para mim agora. e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti, Ó Pai, Sou pequenininho demais, Senhor. Vai. sou pequeno, Eu não consigo. demais. Eu não consigo. Me dá a sua paz. Largo tudo pra te seguir. Te seguir. Vai. Entra na minha casa. Cura-me, Senhor. entra na minha vida, Entra hoje. mexe com minha estrutura. Entra agora, Senhor. Vem, Maria. Vem, Senhora. Me ensina a ter santidade. Liberta-me, Quero Senhor. amar somente a ti. Eu quero renascer de Porque o novo. Senhor é meu bem maior. Faz um milagre agora. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara toda
feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre, e eu sou um milagre, viu? Para quem me conhece e para os que não conhecem, eu tive grandes curas na minha vida, e eu tenho certeza que muitos terão também curas Mais e maiores, mais e mais. Faz um milagre em mim. Glória a Deus! Se Deus fizer, e se Ele não fizer? Lembra dessa música? Vamos cantar com o povo, e assim a gente termina esse momento da homilia com esta canção muito forte também. Eu gosto muito dela também. Ela nos leva a rezar, ela nos leva juntamente com a música de Zaqueu a mergulhar no coração desse Deus tão misericordioso, que não perguntou por onde você andou, Ele só quer abraçar hoje, se você permitir. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém. Vem o sim e o amém. Somente dele. Somente dele. E mais ninguém. A Deus. Seja o louvor. Seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que me podem fazer. Está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim e o amém. Vem o sim e o amém. Somente dele. Somente dele. E mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Continua sendo Deus. levanta teu braço, vai lá, proclama essa verdade. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Vai. Não adoro pelo que Ele faz, Eu adoro pelo que Ele é. haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, vai. Se Deus Fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. se fechar, Continua sendo Deus. doença vier, Ele é Deus. Se curar eu vou. Se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Continua sendo Deus. não adoro. Vai lá pra terminar. Não adoro pelo que Ele faz, Eu adoro pelo que Ele é. haja o que houver, sempre será Deus. não adoro pelo que Ele faz. Eu adoro. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, Sempre será amém? Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém.
É esse Deus que nós estamos celebrando aqui, amém? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos então entregar tudo agora como ofertório agradável. Você quer proclamar alguma coisa? Não, padre, eu só ia dizer, na minha conversão, eu sempre procurei Deus, sempre tive Deus no meu coração, desde criança. Mas eu queria um Deus que fizesse as minhas vontades, que nem o padre cansa de falar nas homilias aí. Eu não canso não, continuo falando com muita vontade sobre isso. O padre sempre proclama nas homilias que a gente tem que escolher um Deus, a gente tem que ter temente a Deus pelo que Ele é, né, na verdade. E eu vivi a minha vida quase toda, indo em lugares e indo em igrejas também. A minha mãe participou da congregação cristã. Pode sentar enquanto ele fala rapidinho. A minha mãe participou da congregação cristã do Brasil por 40 anos da vida dela. Eu também estive lá na congregação, mas ali eu não senti Deus verdadeiramente não, tá, meus irmãos? Então, eu fui em várias igrejas, eu acompanhava minha esposa até no Padre Marcelo. Mas eu não sentia Deus não. Por que eu não sentia Deus? Porque eu estava querendo um Deus que fizesse aquilo que eu queria que acontecesse. Era um Deus que eu escolhi para mim, mas Ele tinha que fazer o que eu queria. E até que teve um dia que eu cansei. E nesse cansar, Ele realizou uma coisa na minha vida que me deixou muito feliz. E nessa coisa que Ele realizou na minha vida, Ele utilizou do meu filho, que na época era uma criança ainda, e o meu filho virou para mim e falou assim: pai, agora o senhor precisa ir na igreja agradecer a Deus. Como o senhor falou a respeito de Pedro agora há pouco, aquela palavra do meu filho, ela entrou dentro de mim rasgando de cima e embaixo, e foi aonde ali eu reconheci o que é Deus. E a partir dali eu fui num domingo na igreja do padre, e naquele domingo que eu visitei aquela igreja, nunca mais eu faltei um domingo na igreja. Nunca mais eu faltei um domingo de vir à missa. É claro que coisas aconteceram, que alguns dias eu falhei, mas a minha vontade era de sempre estar perante de uma igreja, celebrando uma missa junto com o sacerdote, sentindo Deus ali. E Deus verdadeiramente vem fazendo coisas na minha vida, coisas maravilhosas, coisas que no começo dela, no começo da minha caminhada, quando Deus começou a mudar a minha vida, eu era uma pessoa que bebia muito. Eu fumava 4 maços de cigarro por dia. E ali é onde Deus foi falando comigo, eu falando com Deus, Deus falando comigo, e eu falava para ele, Senhor, 4 maços de cigarro, como é que eu vou largar isso? E Deus falava para mim assim: só depende de você, a minha parte eu faço. E foi aonde eu fui conseguindo me livrar dos vícios, foi conseguindo me livrar da bebida, foi me livrando de tudo. Teve uma vez que eu trabalhava com comércio, de madrugada, Deus falava comigo muito de madrugada. Deus chegou para mim numa madrugada e falou assim: hoje você vai perder exatamente o seu sacrifício que eu quero de você hoje. Hoje você vai perder um valor nesse seu comércio de 10 cestas básicas. E eu questionei Deus. Falei, como assim? Eu vou perder o dinheiro e não vou ter que comprar mais 10 cestas básicas? Ele falou, exatamente isso que você vai fazer. E exatamente naquele dia eu perdi exatamente um valor que na época eu fui no supermercado. Eu cheguei no caixa com 10 cestas básicas. Foi exatamente o dinheiro que eu tinha perdido naquele dia. E de lá para cá, na obediência, no temor a Deus, Ele vem realizando na minha vida, não o que eu quero, mas aquilo que Ele sonhou para mim. Porque hoje, se eu estou aqui, é porque Ele quis que eu estivesse aqui hoje. Se hoje a minha família foi restaurada, se eu restaurei o meu matrimônio que já estava praticamente perdido, foi porque Deus quis que hoje eu estivesse aqui para falar isso para vocês. E isso está servindo para alguém que está sentado aqui, ou alguém que está me vendo aí. Amém, Jesus. Está servindo porque o testemunho, ele converte. E eu tenho certeza que agora Jesus está tocando alguém para converter alguém nesse momento.
É por isso que eu agradeço tanto esse Deus, porque eu não sou nada. Ainda eu estava falando para uma pessoa, antes de começar a missa, a pessoa falou, não, você é muito... Como se estivesse me dando um elogio. Eu falei, não, não elogia a mim, porque eu não sou nada. Quem faz tudo é Deus. Eu sou apenas um pedacinho de carne que Ele utiliza, às vezes em algum momento, para tocar alguém, para visitar alguém, para curar alguém. Mas não sou eu, é Ele. É por isso que eu amo tanto esse Deus. Amém? Amém? Amém. Jesus. Ofereçamos então essa noite como ofertório, como sacrifício agradável a Deus, entregando tudo para Ele e agradecendo ao mesmo tempo. Cantemos nosso ofertório.